Professor Arandi, aproveito para agradecer a professora Andréia e ao professor Ricardo por participarem da banca, muito obrigado. Obrigado ao professor Arandi e ao professor Vido por me orientarem nesse trabalho e agradeço a presença de todo mundo também para prestigiar essa apresentação. Então eu vou iniciar a apresentação sobre a minha dissertação, intitulada Síntese, Caracterização e Investigação da Atividade SERG de Nanopartículas de Metais Não Convencionais. Vou fazer uma breve introdução, falar um pouquinho dos objetivos, falar do que é a ablação a laser, a espectroscopia Raman e o efeito SERS, que nós utilizamos nesse trabalho, os materiais e métodos, os resultados que nós conseguimos e umas considerações finais e as referências. Eu vou deixar aqui no início uma epígrafe da Marie Curie, que eu acho que é a cereja do bolo desse trabalho. É interessante porque, para mim, eu me encaixo bem nisso, como cientista e uma criança no laboratório, porque a ciência ela é fascinante em todos os aspectos, principalmente nessa área da fotônica e da plasmônica. Então, uma breve introdução. Na natureza, nós vemos muitas cores em função da interação da luz com a matéria. Por exemplo, em insetos, no caso da borboleta Blue Morpho, nós temos essa interação com estruturas nanométricas presentes nas asas dela. E isso nos entrega uma cor que nós chamamos de cor estrutural, devido às reflexões e aos fenômenos de iridescência que a luz acaba tendo em função dessas nanoestruturas. Isso acontece também em outras estruturas, como no caso de plantas. Por exemplo, o capim-dourado, que ele tem uma reflexão em função da quantidade de moléculas que existem na planta depois de seca. Essas moléculas são flavonoides. Então, a interação da luz com essas moléculas nos entrega umas cores que nós chamamos de cores químicas. Também tem o fenômeno de reflexão, mas também tem fenômenos de luminescência em função da interação da luz com essas moléculas. E visando tentar imitar essas cores da natureza, os povos antigos utilizavam, por exemplo, os metais, como ouro e prata, para tentar reproduzir essas cores em alguns artefatos, em alguns materiais. Então, eles utilizavam ouro e prata, principalmente na confecção de vidros. E, por exemplo, é o caso do cálice de Licurgo, em que o vidro que eles utilizaram para a confecção desse cálice estava impregnado de partículas muito pequenas de ouro e de prata. E a interação da luz com essas partículas causava um outro efeito, que é um efeito plasmônico. Então, isso, eu estou assumindo aqui, que nos entrega cores plasmônicas, referente a esse efeito de plasma de superfície nas nanopartículas. Esse efeito plasmônico em nanopartículas é uma coisa super interessante e é sobre isso que o trabalho vai falar, a utilização desse efeito plasmônico na espectroscopia Raman para a gente conseguir um efeito de aumento do sinal Raman. Então, o objetivo do trabalho seria produzir nanopartículas de metais não usuais através da ablação a laser. Metais não usuais, porque a maior parte dos metais que são utilizados em espectroscopia Raman com efeito SERS são justamente os metais ouro e prata. Então, nós estamos utilizando outros metais e não ouro e prata. Então, nós caracterizamos essas nanopartículas quanto o tamanho, a forma, a composição e a estrutura, e também na atividade plasmônica delas, se existia ou não. E, em função disso, nós investigamos a atividade SERS na detecção de algumas moléculas que têm interesse biológico na espectroscopia Raman e intensificada justamente por essas nanopartículas que nós sintetizamos. Então, a produção de nanopartículas, elas têm alguns processos. Um deles é o processo bottom-up e o outro é o top-down. O bottom-up, geralmente, ocorre quando existe uma rota de produção química de nanopartículas, onde nós temos átomos que se aglomeram até o crescimento de nanopartículas. No caso da ablação a laser, nós chamamos de LASES ou LAW, Laser Ablation Synthesis in Solution, ou Laser Ablation in Liquid, ele é um processo um pouco diferente, ele é um processo top-down. Então, nós partimos de um alvo sólido maior, miniaturizando esse alvo em escala bulk até chegarmos nas nanopartículas. Esse tipo de síntese é considerado uma síntese verde, porque ela não deixa resíduos, é apenas um metal em estrutura nanométrica e o solvente. Ela, então, é quimicamente limpa justamente por isso e ambientalmente correta, porque não tem o descarte de rejeitos ou algum tipo de componente que possa ser nocivo ao meio ambiente. E, em muitos casos, a síntese dessas nanopartículas não precisa de uma adição de algum tipo de estabilizante.
Então, o que é efetivamente a ablação a laser? A ablação a laser, ela ocorre com um alvo imerso em um meio líquido, no caso o solvente que nós estamos utilizando para produzir essa nanopartícula. Nós precisamos utilizar um laser pulsado e focalizado na superfície desse material, no caso o alvo metálico. O solvente ele precisa ser transparente ao comprimento de onda do laser, porque ele precisa realmente atingir a superfície do metal. Então, se nós temos um solvente que absorve ou espalha esse laser, ele não consegue atingir o metal. Então, nós precisamos ser solvente transparente. E outro fato de escolha do solvente é a aplicação que nós daremos para essas nanopartículas. Como nós queremos utilizar ela em sistemas biológicos, nós escolhemos a água, que é transparente na região do visível e do infravermelho próximo, e nós não temos uma toxicidade muito alta da água nesses sistemas biológicos. Então, quando nós partimos para a ablação, nós escolhemos um comprimento de onda do laser, em função da energia, da taxa de repetição e da duração do pulso desse laser. Por que isso? Quando nós utilizamos um comprimento de onda muito próximo do UV, nós temos uma taxa de ablação muito alta no início, porém, como nós temos nanopartículas sendo expelidas e fica em suspensão no solvente, ela acaba absorvendo muito esse feixe do UV e o feixe acaba não atingindo o alvo metálico a partir do momento. O mesmo acontece para o visível, no início ele tem uma taxa alta, mas porém, conforme vai passando o tempo de produção, essa taxa decai. Então, o comprimento de onda no infravermelho, ele não sofre muito esse problema, ele tem uma taxa quase que constante, mesmo com nanopartículas em suspensão. Então, a nanopartícula não acaba absorvendo, não espalhando muito esse comprimento de onda, e ele consegue atingir a superfície do alvo, produzindo cada vez mais as nanopartículas. Então, quando o feixe atinge a superfície do alvo metálico, ele ocorre uma série de efeitos. Então, nós temos ali naquela primeira figura, onde o laser atinge a superfície do alvo e produz uma pluma de plasma, que é a vaporização do material em bulk, em íons. Então, nós temos uma fotoionização desse material. Logo na sequência, nós temos a produção de ondas de choque, que se propaga no meio do solvente, no meio líquido e também na superfície do material ablado, na superfície do material metálico, seguido de uma onda de cavitação, que é como se fosse uma explosão em função do feixe do laser atingindo essa superfície, e depois nós temos o colapso dessa bolha, e aí nós temos a formação efetiva das nanopartículas. Então ela sofre uma vaporização no início, e conforme vai passando o tempo ela se nucleia, coalesce e forma a nanopartícula em si, que nós iremos utilizar. E essas nanopartículas, elas são utilizadas, então, na espectroscopia Raman. O que é a espectroscopia Raman? Quando nós temos a interação da luz com a matéria, nós temos alguns espalhamentos e alguns efeitos. Então, se nós temos um espalhamento elástico, nós utilizamos um comprimento de onda específico e nós analisamos e lemos esse mesmo comprimento de onda, nós temos um espalhamento Rayleigh, que é o espalhamento elástico. Se nós temos uma interação do fóton com a molécula, ou com o metal, ou com o analito analisado, nós temos um espalhamento inelástico. Então, esse espalhamento inelástico é chamado de espalhamento Raman. Ele pode ser anti-Stokes ou Stokes. Quando ele é anti-Stokes, é porque o fóton interagiu com as vibrações moleculares, que pode ser várias, pode ser vibrações de estiramento e vibrações de deformação angular, e o fóton que é espalhado, ele sai com uma energia maior do que ele foi incidido. E nós temos o espalhamento Raman-Stokes, que após a interação do fóton com essas vibrações moleculares, nós temos um decréscimo dessa energia, nós temos uma frequência um pouco menor por conta dessa interação. Então nós temos o espalhamento Raman-Stokes, que é um espalhamento inelástico. Nós temos também efeitos de fluorescência, dependendo da molécula, dependendo do que nós estamos analisando. E é interessante pensar que o efeito Raman ele ocorre com uma probabilidade muito baixa, é cerca de 1 fóton a cada 10⁸ fótons de espalhamento Rayleigh. Então nós temos muito mais espalhamento Rayleigh, que é o que nós visualizamos no dia a dia, e poucos espalhamentos com o efeito Raman. Então, quando nós temos um analito muito pouco concentrado, com poucas moléculas, fica difícil de nós visualizarmos esse espalhamento. Então, nós precisamos contornar isso de alguma forma. E uma das alternativas é utilizar as nanopartículas justamente para a gente conseguir um efeito um pouco diferente, um efeito de amplificação. Então, quase todas as nanopartículas metálicas, elas possuem um efeito de ressonância plasmônica. E o que é essa ressonância plasmônica lá do cálice que eu comentei no início? Quando nós temos nanopartículas que elas têm
um tamanho muito menor que o comprimento de onda da luz que está incidindo sobre elas, nós temos um efeito de oscilação da nuvem de elétrons que existe na superfície dessas nanopartículas. Então, essa oscilação ocorre em função da direção do campo elétrico do comprimento de onda, assim quando ela interage com essas nanopartículas. Então, nós temos um efeito de ressonância plasmônica em função dessa oscilação dos elétrons. E o que isso nos traz de benefício? Quando nós temos essa oscilação, o campo elétrico nas proximidades da nanopartícula ela aumenta muito. Então, aqui nós temos algumas simulações onde nós podemos ver essa região clara, que é o campo elétrico bem mais elevado. E quando nós temos duas nanopartículas próximas, o campo elétrico entre essas nanopartículas, ela sofre um aumento ainda maior devido a essa oscilação dos elétrons. Então, nós temos um campo que vai à quarta potência do campo elétrico incidido ali, do feixe de luz, do laser. Então, essa região em que nós chamamos de hotspot, ela é uma região que tem essa amplificação muito alta, e quando nós temos poucas moléculas e essas moléculas acabam chegando a essas regiões, nós temos um efeito do sinal de espalhamento Raman dessas moléculas, que nós chamamos de SERS, que é o aumento do espalhamento Raman em função da ressonância plasmônica dessas nanopartículas. Na sequência, os materiais que nós utilizamos para a produção dessas nanopartículas foram alguns alvos metálicos de metais de pós-transição, dentre eles o bismuto, o índio, o chumbo, o antimônio e o estanho, fugindo do ouro e da prata que nós comentamos no início. Então, a ablação a laser em meio líquido, para a realização da ablação, nós utilizamos um laser de neodímio em 1064 nanômetros, com uma frequência de 1.5 kHz, entregando pulsos de 200 nanosegundos e a fluência em 2.4 vezes 10 na sexta joule por metro quadrado. O solvente que nós utilizamos foi a água, justamente pela aplicação em sistemas biológicos. E logo após a síntese dessas nanopartículas, nós as caracterizamos em função da sua absorção óptica pelo UV-Vis. Nós utilizamos o UV-Vis também nas diluições para o cálculo de concentração dessas nanopartículas em suspensão. E também, logo após a produção dessas nanopartículas, nós fizemos uma medida de DLS, que é um espalhamento dinâmico de luz, para poder ter uma ideia do tamanho que essas nanopartículas tinham logo após a síntese delas. Também foi feito algumas caracterizações de microscopia eletrônica de transmissão e de fração de elétrons dessas nanopartículas, para nós sabermos o tamanho, o formato e a composição química e estrutural dessas nanopartículas. Na sequência, quando nós fizemos a nanopartícula fresca, digamos assim, nós utilizamos ela na espectroscopia Raman, e o equipamento Raman que nós utilizamos foi um confocal da Vitec, com objetivo de 100 vezes, um comprimento de onda no verde em 532, com 10 miliwatts de potência. As moléculas de teste que nós utilizamos foram alguns aminoácidos, a ureia, o ácido ascórbico, a morfina e um complexo luminescente de európio. Essas foram as moléculas de teste para as nanopartículas que nós utilizamos, que nós sintetizamos. Então, os resultados das caracterizações das nanopartículas, que foram abladas em 5 ml de água por cerca de 2 minutos, elas apresentaram algumas colorações um pouco diferentes. Então, elas possuíam algumas colorações mais amarronzadas e outras acinzentadas. E a caracterização de absorção óptica dela nos dá se ela tem ou não a ressonância plasmônica. Então, cada pico desses espectros que eu estou apresentando para vocês, ele é referente a uma oscilação, a um espalhamento, uma absorção da nanopartícula em função da ressonância plasmônica. Então, cada um desses picos, por exemplo, aqui do chumbo, nós temos 2 picos. O bismuto, ele tem vários picos, que são ombros, assim, mas ele tem picos na região do UV, na região do visível, assim como o antimônio, assim como o índio também, e o estanho. Então, nós temos essas ressonâncias plasmônicas em todo o espectro de absorção deles. A concentração dessas nanopartículas, nós fizemos algumas diluições em função dessa solução concentrada logo no início. Essas soluções foram levadas a uma estufa para secagem, para nós podermos conseguir mensurar a quantidade de material que estava em suspensão. Então, nessa tabela nós temos para cada uma das nanopartículas a quantidade de massa que estava em suspensão, e por conta do tempo de ablação nós temos a taxa de ablação
de miligramas por minuto. Então, nós temos ali a tabelinha onde o chumbo e o bismuto têm uma maior taxa de ablação. A taxa de ablação ela vai ser referente à questão da dureza do material, da interação dela com o feixe do laser. Então, tem vários aspectos que interferem na taxa de ablação. Com relação à concentração das nanopartículas, nós vimos que elas têm um comportamento linear da extinção, de um pico específico da extinção em função da concentração. Então, aqui é o caso do bismuto. Nós fizemos algumas diluições e cada um desses picos, em função da concentração, ele apresenta essa curva linear. Então, nós fizemos um ajuste que é possível medir a absorção óptica e calcular a concentração de cada uma dessas nanopartículas para esse setup do trabalho. Então, esse é o caso do bismuto, esse é o exemplo do índio. Então, eu escolhi um pico do plasma específico para cada uma dessas nanopartículas, fiz uma diluição aleatória, uma diluição arbitrária para cada uma dessas nanopartículas, não segui o mesmo processo de diluição. A única coisa que eu tomei cuidado é para deixar ali o OD da extinção abaixo ou muito próximo de 1, para não interferir devido a algum tipo de fenômeno de reespalhamento das nanopartículas. Então, a gente deixou sempre abaixo de 1. Então, aqui é o caso do antimônio e do estânio. Todos eles apresentaram esse comportamento linear. Logo na sequência nós fizemos o DLS também, e é importante dizer que o DLS ele funciona em função do espalhamento de luz que a nanopartícula tem. Então, esse espalhamento, essa intensidade de luz espalhada, ela vai com a sexta potência do diâmetro de cada nanopartícula, e isso nos dá alguns resultados interessantes, porém ele pode nos levar a alguns erros. Então, no caso do bismuto, nós fizemos o DLS, que é essa primeira figura, esse histograma apresentado. Então, nós temos essa distribuição de tamanhos de nanopartículas, nós temos um pico aqui, que é a média dessas nanopartículas, que é aproximadamente 50 nanômetros, e quando nós fizemos a microscopia de transmissão, nós vimos que existem nanopartículas de vários tamanhos, realmente, porém, as nanopartículas muito maiores, elas não existiam, mas existiam alguns aglomerados de nanopartículas, e isso provavelmente, o resultado do DLS é justamente sobre esses aglomeramentos, essas aglomerações de nanopartículas. Nós fizemos também a difração de elétrons dessas nanopartículas, estou apresentando aqui as distâncias de cada um dos planos cristalinos, e isso bateu com a literatura, e no caso do bismuto, ele foi um bismuto metálico mesmo, a composição das nanopartículas. No caso do índio, o histograma do DLS apresentou para nós 2 tipos de família de nanopartículas com diâmetros diferentes. No entanto, quando nós fizemos a microscopia de transmissão, nós vimos que as nanopartículas elas são menores, porém existem muitos aglomerados, e por isso que nós temos essa curva, esse histograma muito disperso, justamente por conta desses aglomerados. Nós fizemos, então, a difração de elétrons também, das nanopartículas de índio, e bateu com a literatura com o índio metálico. O diâmetro médio delas ficou em 70 nanômetros, corroborando a microscopia em si. No caso do chumbo foi a mesma coisa, nós tivemos nanopartículas pequenas na microscopia, porém o DLS ele deu algumas coisas maiores, justamente por conta de aglomerados e algumas outras estruturas que eu vou mostrar logo na sequência para vocês. A difração de elétrons dele também deu o chumbo metálico, e a média dele, do diâmetro das nanopartículas, ficou em torno de 55 nanômetros. O antimônio foi a mesma coisa, ele deu um histograma um pouco mais comportado, porém com nanopartículas maiores no histograma, justamente porque ela tem esses aglomerados, mas na microscopia nós vimos partículas menores. E a difração de elétrons deu que as nanopartículas do antimônio é um trióxido de antimônio. Então ela não ficou metálica, porém ela apresentou o sinal de ressonância plasmônica. No caso do estânio é a mesma coisa, então aqui nós estamos vendo um aglomerado específico cheio de nanopartículas. Então, o diâmetro médio dela ficou em 30 nanômetros e ela bateu com a literatura em um antimônio metálico. Conforme nós fizemos essas caracterizações de microscopia de transmissão, nós vimos que existem alguns fenômenos de automontagem dessas nanopartículas. Então, isso é uma das coisas que explica aquela distribuição muito grande do DLS. Então, por exemplo, o bismuto, ela forma essas estruturas como uma espécie de agulha. Então, isso já foi relatado na literatura, e nós vimos também. Então, nós fizemos a difração e vimos que ela está realmente orientada num plano cristalino específico, em função do crescimento dessas agulhas. Nós vimos esse efeito também acontecer no antimônio, e também foi relatado já na literatura o crescimento de fitas, nanofitas de antimônio.
A difração também mostrou que é um plano cristalino bem montado mesmo, bem límpido. E nós conseguimos ver, talvez não dê para ver por conta do brilho aqui, mas é possível ver as nanopartículas se montando nessas grandes fitas de antimônio, e o mesmo acontece com o chumbo, ele forma alguns hexágonos interessantes. Aqui nós temos várias nanopartículas se automontando nesse hexágono de chumbo. Então, quando nós fizemos a difração de elétrons, nós vimos esse padrão, também corresponde ao chumbo metálico. Então, esses resultados são interessantes, porque na literatura também eles falam que essas estruturas automontadas podem ajudar no aumento do sinal de espalhamento Raman, e isso é o que nós queremos utilizando essas nanopartículas. Então, utilizando essas nanopartículas nos experimentos de espalhamento Raman, nós fizemos elas inicialmente com os aminoácidos, utilizando uma técnica que nós batizamos de gota a gota, em que nós pingávamos uma gota do analito, no caso do aminoácido, com uma concentração de 5 milimolar, e mais uma gota da nanopartícula, nesse caso o bismuto, em uma concentração de 2 miligramas por ml. Inicialmente, nós fizemos o espectro Raman, que é esse espectro em preto, do cristal dessa molécula, que é a cisteína. Nós fizemos primeiro a medida do espalhamento Raman, e na sequência nós utilizamos essa diluição, porque essa diluição, quando nós medimos com o microscópio, nós não conseguimos ver nenhum sinal, e quando nós adicionamos a nanopartícula, nós conseguimos ver o sinal da intensificação do sinal de espalhamento. Então ele possui uma intensidade semelhante a essa do espalhamento Raman, porém existem algumas diferenças. Temos atenuação de alguns picos, como é o caso desse pico em 2.949, que é um pico do stretching do CH dessa molécula. Nós temos aqui intensidades relativas alteradas nessa região que é uma região mais importante, que é a região do fingerprint da molécula, como se fosse uma impressão digital mesmo da vibração dessa molécula. Então nós temos algumas interações bem expressivas aqui. Então aqui nós temos as intensidades relativas alteradas, nós temos silenciamento de picos quase zerados, não tivemos um aumento de cada um dos picos, mas isso pode acontecer em outras moléculas. Então a diferença do espectro CERSP e espectro Raman são essas intensidades relativas diferentes, alguns sinais que podem ser atenuados e outros podem ser aumentados. E também temos o deslocamento para regiões de maior energia ou menor energia, para o vermelho ou para o azul, de cada um desses picos. Cada um desses picos corresponde a uma vibração específica dessa molécula. Então, por exemplo, aqui nós temos a vibração do CH da cisteína, que é esse aqui. Então, nós temos um stretching esses dois átomos e nos dá esse pico aqui em 696. Na sequência, nós utilizamos um outro aminoácido, agora a glicina. Também obtivemos um resultado interessante, porque essa concentração, nós não conseguíamos visualizar ela apenas no Raman, somente com o efeito CERS, utilizando a nanopartícula de bismuto, que nós conseguimos visualizar. Um destaque para alguns outros gráficos, em que nós temos essa banda bem larga aqui no final, de 3.200 a 3.700, mais ou menos, que é a banda característica da água. Esse espectro foi medido enquanto a solução dessas gotas estavam secando no feixe do laser do espectrômetro Raman. E isso é interessante, aparecer esses picos antes da secagem, porque nós temos um CERS, que nós chamamos de CERS dinâmico dessas moléculas em conjunto com essas nanopartículas. Então nós vemos aqui também que a intensidade é uma intensidade próxima à intensidade Raman. Aqui nós só deslocamos verticalmente os dois gráficos para uma comparação, né? Então a intensidade deles é semelhante, e daí nós temos as intensidades relativas de alguns picos um pouco alteradas, assim como o silenciamento de alguns outros picos, né? Outro aminoácido que nós testamos foi a glutamina, que aconteceu a mesma coisa, nós temos o pico da água aqui, também utilizamos o bismuto. Então nessa região do fingerprint ela tem uma alteração bem interessante, tem picos que se juntam e formam um pico maior, um pouco mais largo, tem picos que acabam sumindo, mas aqui nessa região de alta energia, que são os picos de vibração do CH, stretching, bending do CH, nós temos também a junção deles, eles se acoplam e formam um pico bem largo. Nós utilizamos alguns outros aminoácidos, no caso a metionina, também é a mesma coisa, nós temos o espectro semelhante ao espectro Raman. Então no CERS nós temos alguns deslocamentos e uma alteração um pouco maior aqui nessa região do fingerprint. Outro aminoácido que nós testamos foi a prolina, que também mostrou uma diferença significativa do espectro CERS e o espectro Raman, que é comum do espectro CERS.
e principalmente aqui nessa região de 3.000 também temos essa diferenciação das intensidades relativas e alguns deslocamentos. Outro aminoácido que nós testamos foi a serina. Foi a mesma coisa, nós tivemos o pico da água aqui também, porque ela apareceu antes de secar. A região do fingerprint nós tivemos uma alteração super interessante nas intensidades relativas, assim como alguns deslocamentos. Por exemplo, esse pico de 1325 ele deslocou para 1350, e isso nos entrega um espectro SERS, e justamente o SERS acaba acontecendo isso, acaba nos entregando isso justamente pela amplificação do efeito ressonante dele junto à molécula. Então, nós temos essas diferenças. Outro aminoácido que nós utilizamos foi a tirosina, também é a mesma coisa, os espectros são semelhantes em função do SERS, em função do Raman. Também temos algumas intensidades alteradas. E um outro aminoácido que nós testamos foi o triptofano. A mesma coisa, aqui no caso nós esperamos secar, nós temos vários picos no mesmo lugar, porém nós temos amplificação do sinal, em função da quantidade de moléculas que nós tínhamos, e também algumas intensidades relativas alteradas. Outra molécula que nós utilizamos foi a vitamina C, o ácido ascórbico. Nós utilizamos, nesse caso, a nanopartícula de estanho. Nós tivemos amplificação do sinal, da mesma forma com os aminoácidos. Aqui na região de 3.000 nós tivemos o acoplamento de todas essas vibrações do CH em um pico mais largo. E aqui na região do fingerprint nós tivemos algumas alterações, porém nós tivemos essa intensificação realmente proporcional do Raman, em função do espectro do SERS, em função do espectro Raman. Outra molécula que nós utilizamos foi a ureia. Nós testamos ela com antimônio. A ureia ela é importante porque ela é utilizada em vários aspectos na medicina. O espectro SERS, por exemplo, nesse caso, ele é interessante porque ele apresentou um pico que no espectro SERS, no espectro Raman nós não tínhamos, mas no SERS ele acabou aparecendo, que é um pico em função da vibração do bending do carbono e do nitrogênio. E nós tivemos um silenciamento muito grande nessa região de 3.000, que nós também mostramos em outros trabalhos, e também tem na literatura, que algumas moléculas podem ter uma afinidade maior por alguns substratos SERS e acabam se ligando quase quimicamente nesse substrato e silenciam algumas ligações. No caso, os que silenciaram foram algumas vibrações do NH2 dessa molécula. Outra molécula que nós testamos também de interesse médico, interesse biológico, é o sulfato de morfina. Nesse caso, do sulfato de morfina, nós precisamos diluir ela muito, em cerca de 100 nanomolares, para poder não ter mais o sinal dela aparecendo no sinal Raman, para nós conseguirmos intensificar ela com a nanopartícula. E quando nós adicionamos, por exemplo, aqui, uma gota da nanopartícula, nós diluímos essa concentração pela metade, né? Porque estamos adicionando uma gota a mais. Então, ela cai para 50 nanomolares a concentração nesse caso. Nas outras também caíam por 2, né? Então, nesse caso, caiu para 50 nanomolares. Então, aqui nós temos o espectro Raman da morfina, da morfina pura, e aqui nós temos o espectro SERS da morfina intensificada pelas nanopartículas de bismuto. Aqui ficou bem interessante, porque nós tivemos várias alterações, tivemos muitos picos que silenciaram, vários picos que se intensificaram, várias intensidades relativas alteradas, então nós conseguimos ver a morfina bem diferente. E no caso da morfina, nós utilizamos todas as nanopartículas também para poder ver a diferença dessas nanopartículas, cada uma das nanopartículas com a morfina. Então nós vimos que o chumbo, que é essa linha azul, ela ficou bem diferente das demais. Todas elas tiveram a amplificação, a intensificação do sinal, porém o chumbo, ele apresentou alguns espectros, um espectro com alguns picos bem diferentes. E isso pode acontecer que a molécula de morfina tem alguma, entre aspas, preferência de ligação com a nanopartícula de chumbo, de forma que nos entrega esse tipo de espectro, e não só uma amplificação. Então, isso ficou bem interessante de visualizar isso, nos dá a ideia, por exemplo, de fazer algum tipo de sensoriamento específico para a morfina utilizando chumbo, por conta justamente dessa interação da morfina com o chumbo. Outro composto que nós utilizamos foi o PDA-EU, que é um complexo luminescente de európio. Nós fizemos também o mesmo processo de gota a gota, com uma concentração de 5 milimolar desse complexo. Então, o que nós vimos aqui, nesse espectro Raman e no espectro SERS, não foram as vibrações desse complexo. O que nós esperávamos ver eram as vibrações moleculares dele.
No entanto, nós vimos basicamente a emissão da luminescência desse complexo. Então, essa emissão, elas são correspondentes às transições eletrônicas da camada D para a camada F, do íon de európio. E isso foi interessante porque se nós compararmos com o espectro de emissão dele em função da excitação em 280, o espectro é muito parecido com o espectro Raman e Serres, só que o porquê que ele apareceu justamente a emissão para nós. Quando nós excitamos a amostra com um laser de 532, por um acaso existe uma linha bem fina de excitação do európio em 531,5 nanômetros, que corresponde a uma transição FF, e isso nos entregou, então, uma amplificação do sinal, não do sinal de vibração, mas sim do sinal de fluorescência dessa molécula. Então, existe um efeito análogo ao CERS, que é o CEF, ou MEF, que é o Surface Enhanced Fluorescence, que amplifica o sinal de fluorescência dessas moléculas também, em função da utilização de nanopartículas. E isso nos dá margem para fazer outros trabalhos, outras investigações utilizando as nanopartículas desses metais de pós-transição, justamente nessa área de amplificação do sinal de fluorescência da luminescência. Na sequência, nós fizemos um cálculo do fator de aumento de cada uma dessas nanopartículas para entender qual era esse aumento realmente. Então, nós fizemos um imageamento Raman de um filme de prolina com bismuto. Nós visualizamos nesses pontos mais claros aqui. Existem moléculas de prolina em cada um desses hotspots. Aqui nós temos 50 por 50 pixels, né, nessa imagem. Então, cada um desses pontos brilhantes aqui é um hotspot que contém algumas moléculas de prolina, e como todos eles têm uma intensidade muito semelhante, nós podemos afirmar que existem algumas poucas unidades de moléculas em cada um desses hotspots. Então, para utilizarmos o cálculo do efeito do fator de aumento em função dessa intensidade Raman, nós utilizamos essa relação, que é a intensidade CERS dividido pelo número de moléculas que existem em um hotspot nessa intensidade CERS, que são algumas unidades, divididos pela intensidade Raman, que é a medida Raman específico de uma quantidade bem grande de moléculas, que nós estimamos em função de um volume confocal do espectrômetro do VITEC, dividido pela quantidade de moléculas que existem nesse volume iluminado. Então, esse efeito, esse aumento, nos entregou um aumento que aqui, visualmente falando, nós podemos ver que todos eles são aumentos bem grandes em função do e todos eles são comparáveis ao ouro. Então, nós utilizamos nanopartículas de ouro sintetizadas da mesma forma que todas as outras nanopartículas que nós mostramos aqui agora na apresentação, e elas são todas comparáveis ao ouro. Nós não testamos com a prata, mas com o ouro ela ficou super próxima dessa intensificação. E em função desse cálculo, dessa relação, nós tivemos um fator de aumento aproximadamente ali por volta de 10 na 11 do sinal Raman aumentado com as nanopartículas. O cálculo disso aqui foi feito integrando toda a área do gráfico que compreende esse gráfico aqui. Então, nós integramos todo esse sinal nessa região e daí nós fizemos essa relação para o cálculo do fator de aumento. Então, algumas considerações finais é que as nanopartículas de metais não convencionais foram sintetizadas e com êxito, né, porque todas elas nós conseguimos fazer o processo de ablação. Todas elas apresentaram a ressonância plasmônica, que nós conseguimos ver nas medidas de absorção óptica. Os diâmetros dessas nanopartículas variaram entre 5 e 100 nanômetros em função da análise de microscopia de transmissão, porque nós vimos lá no DLS que nós temos um range muito grande de nanopartículas, e ele entende um aglomerado sendo uma nanopartícula bem grande. Todas as nanopartículas, com exceção do antimônio, são metálicas. Então, o antimônio é o trióxido de antimônio, mas também apresentou uma ressonância plasmônica, que é super interessante. Todas as nanopartículas apresentaram, então, atividade CERS, quando utilizamos elas em amplificação do sinal Raman dessas moléculas que nós apresentamos. Então, ela apresentou essa atividade CERS. E, analogamente, em função do complexo do európio, nós vimos que existe amplificação também do sinal de fluorescência.
e os fatores de aumento dessas nanopartículas são comparáveis ao ouro e são da ordem de 10 na 11 para cada uma delas. Em função, então, da questão da análise do complexo de Europio, dos trabalhos futuros seria justamente o estudo do aumento de fluorescência em função das nanopartículas. Nós já fizemos umas medidas prévias e visualizamos que, por exemplo, o bismuto, que é essa linha em vermelho, junto com o complexo de Europio, iluminado lá na região do ultravioleta, nós temos uma amplificação bem grande do sinal de luminescência. Então, que as concentrações eram as mesmas, o PDA puro, que é essa linha em preto, que é essa primeira imagem. E utilizando o cobalto, nós tivemos uma amplificação de 2 vezes, mais ou menos, e o bismuto nós tivemos uma amplificação muito alta. Então, utilizando essas nanopartículas, nós conseguimos também fazer essa amplificação do sinal de luminescência e fluorescência, no caso dessa molécula aqui. Então, isso estende também para outras pesquisas e outros estudos com complexos luminescentes que são utilizados em marcadores biológicos e em outras áreas também. Então, aqui são as referências que eu utilizei para montagem da apresentação, não todas, mas a maioria. E muito obrigado pela atenção de todos.